Olá, tudo bem? Estou gravando esse vídeo porque esse é o primeiro vídeo de um conjunto de vídeos que se propõe a discutir e a debater a desigualdade econômica e social brasileira a partir de conceitos e categorias da economia política e da sociologia, portanto, a partir de algum parâmetro científico. A desigualdade econômica e social brasileira, elas devem ser entendidas como qualquer desigualdade, como aspectos que decorrem do processo de exploração do modo de produção capitalista. E apesar do conjunto de vídeos não se fundamental, não parecer que se afiancia tanto, né, na categoria de exploração, o pré-requisito ou a premissa do debate sobre desigualdade que será estabelecida aqui nesse conjunto de vídeos é justamente o conceito de exploração. Então, a desigualdade existe porque existe um processo de exploração que necessariamente gera desigualdade entre classes sociais. Se as classes sociais fossem iguais, não existiria oposição entre capital e trabalho, por óbvio. Assim sendo, eu resolvi nesse primeiro vídeo apresentar a desigualdade social e econômica a partir da exploração, mas usando aqui uma entrevista, ou melhor, uma reportagem que foi publicada hoje na Folha de São Paulo, mas também foi publicada em inúmeros meios de comunicação, como no Globo, sobre uma live de milionários e de bilionários, ou seja, uma live das pessoas mais ricas do país, portanto, a live dos bilionários, que procurava ou objetivava discorrer um pouco sobre o efeito do coronavírus na economia e no Brasil. E eu achei interessante discorrer um pouco sobre essa live, porque essa live tem a participação de bilionários, né? O Brasil é um país que os 5 bilionários, as 5 pessoas mais ricas do país concentram a mesma renda da metade mais pobre do país, né? Então, apenas 5 pessoas concentram a mesma renda do que a metade da população brasileira mais pobre, né? Então, para que vocês deem conta da desigualdade econômica e social brasileira. E porque, de uma certa forma, essa live expressa um pouco o pensamento político e o pensamento econômico da elite, da grande burguesia brasileira, que é uma burguesia financista, né, rentista. Mas quem participou dessa live, eu vou participar muitas pessoas, só que eu vou aqui apresentar o pensamento de 2 pessoas que eu considero muito exemplares e elucidativas para que nós entendamos aqui o pensamento político da elite brasileira, da burguesia brasileira. O primeiro é o João Paulo Lema. O João Paulo Lema é o dono da Ambev, do Burger King, da Heinz, das lojas americanas. E, inclusive, a reportagem, né, dá um destaque muito grande para o pensamento do João Paulo Lema. Né? O que diz o João Paulo Lema? E eu acho importante o pensamento desses autores porque eles acabam comprovando um pouco ou acabam atestando justamente a teoria, né, a análise marxista sobre a realidade econômica, né? Então, olha só o que diz o João Paulo Lema. O que ele diz? Ele diz o seguinte: crises são os melhores momentos para oportunidades, né? Afirma João Paulo Lema. E de fato ele não está errado. Nós vamos ver aqui rapidamente por que ele não está errado. Todas as crises que eu passei foram duras, sofri, não sabia direito como ia chegar ao fim, mas alguma oportunidade apareceu também. Né? Olha o discurso de empreendedor, né? Compramos uma corretora em 1971. Íamos ser operadores de bolsa, mas a bolsa caiu 70% no mês seguinte. Viramos operador de open market e foi um bom negócio, disse ele durante uma live promovida pelo Fórum da Liberdade nesta quinta-feira, ontem. E ele continua. Lemos citou outro exemplo de oportunidade na crise na compra das lojas americanas, essa já na década de 80, a década de 80 é chamada década perdida, a década da hiperinflação. Olha só o que ele diz. Ele comprou as lojas americanas em uma época que ninguém queria comprar ativos por conta da inflação muito elevada. Isso
a compra das lojas americanas nos permitiu comprar a Brahma no momento oportuno de eleição com resultado incerto. Compramos a Brahma por um preço muito barato. E em 2008 tivemos a oportunidade de comprar a Anheuser-Busch, afirmou. Então veja o que diz o João Paulo Lema, né? A crise é um momento de oportunidade. E ele não está errado, né? A crise é um momento, como diria o Marx, em que os capitais vão passar por um processo de concentração e centralização de capitais. Então, toda a crise econômica, quase toda a crise política, ou toda a crise propriamente dita, que tem repercussão no modo de produção, como essa crise tem, né, a pandemia tem, ela leva necessariamente a um processo de concentração e centralização de capitais. E o que é um processo de concentração e centralização de capitais? É um processo em que os vários capitais vão se concentrar e se centralizar a partir de um capital maior. Então, eles vão participar eles vão entrar, ou eles vão se concentrar num capital específico, né, que tem capital adicional, que tem capital monetário, para adquirir esses capitais menores. Então, a crise, ela leva necessariamente, como lembra o Marx, a um processo generalizado de concentração e centralização de capitais. Lá no Capital, na parte da acumulação primitiva, ele diz que na acumulação primitiva, aquela pequena burguesia de fato vai quebrar e vai se transformar em trabalhadora. Ela não era propriamente uma burguesia, ela era um pequeno patrão, né? Então, esse processo de concentração e centralização de capitais é um processo que faz parte do modo de produção capitalista, é estrutural. E o João Paulo Lema, como um homem que detém muito capital, ele vê de fato a crise como uma oportunidade de concentrar e centralizar mais capitais, assim como ele fez em todas as outras crises que ele discorreu. A crise da década de 70, a crise da década de 80, a suposta crise em função de uma eleição incerta, que permitiu que ele comprasse a Brahma. Então, esse momento de crise faz com que os capitais menores não consigam manter uma taxa de lucro média, né, estabelecida pelos grandes capitais, e também não consigam estabelecer um preço de mercadoria médio, também estabelecido prioritariamente pelos grandes capitais, o que faz com que esses pequenos capitais passem a participar de um processo generalizado e não totalmente controlado de concentração de capitais. Então, de fato, João Paulo Lema vê isso como uma oportunidade, e uma oportunidade que não tem aqui aspectos éticos e morais, porque ele é burguês, né? Então, de fato, para quem tem muito capital, toda e qualquer crise é uma oportunidade. E assim, e sempre foi assim. Assim foi com as empresas japonesas na Guerra das Coreias, em que a Toyota, por exemplo, produzia armamento sob demanda para o exército norte-americano, inclusive criando um sistema produtivo que foi conhecido como just-in-time, né? Assim foi com as empresas armamentistas norte-americanas, na Guerra do Vietnã, na Guerra da Síria, enfim, em quase todos os conflitos ao longo do século XX. Assim é com as empresas também armamentistas francesas, em algumas ex-colônias africanas. Assim é, né? Então, o modo de produção capitalista é um modo de produção em que a moralidade e a ética não são um requisito essencial para o estabelecimento de negócios, né? Isso é uma falácia, e isso não passa de uma construção ideológica e apologética, diria, que não tem nenhum respaldo histórico e científico. Bom, então o João Paulo Lema acaba aqui, de certa forma, de uma maneira muito translúcida e honesta, como um burguês desavergonhado, que não tem, enfim, discutindo com o próprio público, né? Ele acaba explicitando que de fato é a crise para o João Paulo Lema. A crise é uma oportunidade, ou seja, a crise é um instrumento de concentração e centralização de capitais. Não só porque existem políticas públicas que ajudam nesse processo, como as medidas provisórias,
como as propostas de emendas constitucionais que estão feitas, são sendo feitas e estabelecidas pelo Ministério da Economia do Paulo Guedes e pelo presidente Bolsonaro, mas também porque estruturalmente a crise leva a um processo de concentração e centralização de capitais, que é o que nós estamos assistindo, né? E o segundo dado da pesquisa, da reportagem, é justamente sobre a família Setúbal. A família Setúbal é uma das donas do Banco Itaú, né? O Itaú Unibanco. E ele diz o seguinte, né? Quem participou dessa live foi o Roberto Setúbal. O Roberto Setúbal, segundo a reportagem, compartilha da mesma opinião de Lehman sobre como encarar as crises. Diz ele: o Itaú fez várias transações históricas, grandes e relevantes na nossa história em momentos de crise. Possivelmente tenhamos a oportunidade de fazer algo importante dessa vez, afirmou. Ele também disse que o banco está preparado para atravessar esse momento. Aspas. Hoje não há problemas de liquidez, a despeito do que disse o Banco Central, né? E isso evita o mal maior. Mais para frente, o Itaú vai estar muito bem, continuamos muito fortes. O banco está preparado, capitalizado, muito líquido, portanto com muito dinheiro, e com condições de ajudar o Brasil a superar a crise e voltar a crescer. Fecha aspas. E aí ele termina falando o seguinte: segundo Setúbal, a crise também vai acelerar a digitalização do setor, que pode contribuir para o fechamento de agências. O Banco Itaú tem um programa de fechamento de agências, segundo o Roberto Setúbal, né? Inclusive o Banco Itaú, oficialmente, eles fecham em média 400 agências por ano. São os clientes, aspas, são os clientes que vão definir a necessidade ao longo do tempo. Mas olha como ele brinca com essa questão de que é o consumo que faz a produção, né? E não a produção que delimita o consumo, né? São os clientes que vão definir a necessidade ao longo do tempo. Mas o pessoal mais jovem, por exemplo, não gosta de ir na agência. Ou seja, ele está fechando a agência porque os pessoal mais jovem não gosta de ir na agência. Já estamos reduzindo num ritmo de 400 agências por ano. Isso pode se acelerar, afirmou. Ou seja, a pandemia, né, e acho que as medidas provisórias, principalmente a medida provisória 936, que suspendeu o contrato de trabalho e reduziu a jornada de trabalho e o salário, né, mas a pandemia é também, além de ser um instrumento de concentração e centralização de capitais, é um instrumento, né, é um meio pelo qual a grande burguesia está engendrando uma reorganização do processo de trabalho, por meio da introdução de novos instrumentos de meios informacionais, né, informáticos e dos meios digitais. O que isso tem basicamente dois sentidos, né? O primeiro é diminuir significativamente a quantidade de trabalhadores, né, fisicamente falando. E isso faz, no primeiro momento, de uma maneira estrutural, que o desemprego aumente, obviamente, né? E se o desemprego aumentar, e principalmente numa classe de trabalhadores que, pelo menos comparado com a média dos trabalhadores brasileiros, recebe bem acima da média, é óbvio que a renda média dos trabalhadores, em geral, também vai diminuir, né? Então você vai aumentar o desemprego e, ao mesmo tempo, diminuir a renda do trabalho sobre o capital, o que faz que o capital, né, tenha mais renda sobre o trabalho. Então, não sei se eu fui claro, mas o fato é que nós estamos passando por um processo também de reorganização produtiva em função da aceleração das reformas estruturais do capital sobre o trabalho, que aumentam o desemprego, ou seja, deixam um desemprego mais estrutural do que né? E faz também com que aumente a desigualdade, porque vai só diminuir a renda média do trabalho, né, diante do capital. Então, na verdade, nós estamos passando por um processo de aumento abrupto e generalizado da desigualdade econômica e social brasileira. Inclusive daqueles setores de trabalhadores que historicamente recebem mais do que a média dos trabalhadores brasileiros, né? Então,
a desigualdade provavelmente vai aumentar em função da pandemia, está sendo usada como um instrumento de concentração e centralização de capitais e de reorganização produtiva do capital sobre o trabalho. E, ironicamente, a reportagem termina com uma fala do João Paulo Lema, e aí a Globo, né, o jornal Globo, destacou isso, né? E engraçado que a Globo agora está até com está destinando os bons minutos para mostrar os bons empresários que estão fazendo doações, né? A figura está tentando construir a figura do bom empresário. E o João Paulo Lema, depois de tudo isso, né? Depois de nada na live apontar para a redução da desigualdade, diz que talvez a pandemia pode servir para reduzir a desigualdade, mas também não diz como. E óbvio que não pode dizer como, porque na verdade todas as falas, tudo que foi dito, todos os conceitos trabalhados são conceitos que potencializam a desigualdade, são conceitos que aumentam a desigualdade, né? Então é dessa forma que pensa toda e qualquer burguesia e dessa forma que pensa principalmente a burguesia brasileira, que é aquela burguesia que pertence à sociedade mais desigual ou uma das mais desiguais do planeta. No próximo vídeo nós vamos trabalhar um pouquinho algumas características da desigualdade a partir de algumas produções teóricas da social-democracia, principalmente a partir da obra do Piketty, para que nós entendamos um pouco como que funciona a desigualdade econômica brasileira a partir da distribuição de rendas, tá? Bom, é isso e até a próxima.